Cada Ainu vai acrescentando nessa melodia, né? Inclusive, sabe o que eu lembro disso, Vilela? Lembra daquele filme das irmãs Wachowski, A Viagem? Que na verdade é Cloud Atlas, não? O Cloud Atlas é delas? É, pô. Não sabia, não. É, igual aquela Ascensão de Júpiter, né? É, filme estranho esse. Então, tudo gira em torno daquela música também, da obra musical, né? Cloud Atlas é o nome da obra, né? Então, é um filme doidão. Eu achei que o nome que eles deram em português não foi legal, porque eu achei o filme interessante pra caramba. Ele vai falar que, né, as deusas foram criadas, né, baseado em seres humanos. Ele é uma pregação um pouco ateia, assim, mas eu achei legal, apesar de eu ser cristão, né? Então, mas eu acho que quando veio deles colocarem, né, o nome do filme original, Cloud Atlas, que é o nome da peça musical mais impressionante do mundo, eles botaram A Viagem, cara. Eu acho que toda a galera que tá acostumada a ver Sessão da Tarde falou, esse filme é uma viagem mesmo. Acho que facilitou da galera zoar o filme, né? Porque o filme, pra maioria das pessoas que não gosta muito de filme que te leva a ter que pensar, né, vai falar que é uma viagem. Então, o Eru e o Iluvatar, ele vai criando essa melodia, né? Os Ainur vão acrescentando a melodia, né? E aí a harmonia vai crescendo, né? E a música vai ficando cada vez mais poderosa e tal, e vira a ideia da grande música, né? Ou a música dos Ainur. E só que aí um dos Ainur mais poderosos, que é o Melkor, né? Que depois ele é chamado de Morgoth. Não tá afim de participar desse coral. Cara, ele fala, pô, vou solar. Ou eu vou... Né? Vou fazer meu solinho aqui, vou me destacar. Silêncio, agora sou eu. Deixa com o pai aqui, ó. Eu lembro do amigo meu que ele falava que tinha um cara da banda que não tinha muita noção, né? E ele... o cara ficava solando e tal. Às vezes extrapolava, ele desligava, ele apertava na mesa e o cara ficava se ouvindo, mas o público não ouvia mais. Ele achava que tava arrebentando e o público ali... É que nem deixar o seu irmão mais novo com o controle desligado, né? Cara, eu fazia isso com meu filho. É. Ele vinha querer... Na televisão, por exemplo, ele vinha querer mexer na televisão, né? Toda hora ele vinha e trocava, né? Ele com 1 ano, 2 anos. Sei. Aí eu comprei um controle falso. Aí deixava ele... Não, mas na hora ele viu que era falso, ele jogou e queria... você acha que queria ser boa. Aí o que eu fiz? Tirei as pilhas, cara. Aí eu tirei as pilhas e falei, toma, pode brincar. Aí, mexendo, aí, cara, eu voltei, ele tava apertando o botão com toda a força, achando que era falta de força. Ele tava assim, ó. Pô, vai estragar o controle. A gente sempre fazia isso com os mais novinhos, né? Então esse Melkor, ele fala, cara, tipo assim, vou solar, vou dominar a parada, né? Então o que ele faz? Ele começa a tocar, a cantar melodias fora do tom, desconexas, né? Dissonantes, fora do ritmo, barulhentas, né? E tentando fazer com que aquela obra musical se adaptasse à vontade dele, né? Eu quero imprimir o meu estilo nisso aqui. Cara, sabe o que eu me lembrei? Me lembrei de uma música do Queen. E o Queen foi uma banda, cara, que me ajudou a começar a gostar mais de coisas mais elaboradas, né? De música, de jazz, música instrumental, depois erudito. Tem uma música, The Miracle, não sei se você lembra da música do Queen, essa, cara. Como é que é? Miracle? Ele fala, It's a Miracle. E aí, no final dessa música, é muito interessante, porque quando a música tá terminando, começa uma outra música por cima da original. E devagarinho, essa nova música que vem tocando, ela controla tudo, né? Aí termina, One time will come, one day you'll see, when we can all be friends, né? Vai chegar um dia em que todos nós poderemos ser amigos. Eu me lembrei disso aqui, que é uma música que vem por cima da outra, atropelando a outra e de repente domina tudo. É o que o Melkor queria fazer, né? Só que aí isso cria uma dissonância, uma desarmonia ali, como alguém que toca uma nota errada numa... Só que, cara... Aí os caras falaram, ei, parou. Pera aí. Só que Vamos fazer de novo. Só que não foi isso, que é mais interessante. É. A galera que manja de música sabe que, em geral, você tá numa música que o tom é sol, você vai tocar as notas que estão dentro da escala de sol, nas mais diferentes escalas, né? Na escala pentatônica, né? Nos modos gregos e tal. Mas o que acontece? Hoje em dia na música também tem a tal da outside, que é a escala que você toca de propósito fora do tom. Pra dar um charme.
que aí dá um charme, né? Você faz um outside ali, você fala, pô, ficou meio estranho, mas ficou interessante, né? Então, eu acho que o Eru Ilúvatar, ele interpretou como isso. Pô, tá maneiro. Tá interessante. Então, em vez dele falar parou, ele começa a usar aquilo e incorporar dentro da orquestra lá e fazer o negócio ficar mais... Fazer funcionar. Fazer funcionar, ficar mais interessante ainda, né? Então, toda vez que o Melkor tentava bagunçar, né? O Eru, ele pegava essa bagunça e incorporava. Né? Ia transformando, né? Até que... de forma que, tipo assim, até o mal que é feito tem proveito. É como se o mal tivesse uma função, né? Então, esse é o conceito filosófico teológico interessante, porque na Bíblia diz que Deus criou o bem e o mal. Aí você fala, pô, mas como assim? A Bíblia fala claramente, Deus criou o bem e o mal, a luz e as trevas. Aí você fala, mas pra quê? Cara, eu tô cada vez mais interpretando a teologia ou a história da Bíblia como Deus criando uma prisão para os anjos caídos e, ao mesmo tempo, uma simulação com os seres humanos ali passando por um teste. Ou seja, eu cada vez mais tenho olhado a história da Bíblia, e para quem crê que a Bíblia é a verdade, a história do mundo, como uma verdadeira gamificação da parada. Pois é. Que é como se fosse um jogador número 1. Você tem que achar os easter eggs. Se você achar os easter eggs, você chega no destino. Nesse caso, o destino é você conseguir achar o caminho para acessar a dimensão de Deus. Quem conseguir achar esses easter eggs vai fazer isso. E como todo jogo e como toda jornada do herói, tem os desafios pequenos, os maiores, os menores, tem o grande vilão, né? Tem o boss, né? Se a gente pensar em game. Então, eu creio que é assim, né? Um jogo, para ser legal, ele tem que ter o vilão. Para você aprender com o bem, você tem que ver o mal. Né? E uma inteligência artificial também, para ela ser treinada, ela tem que errar, ela tem que passar dificuldades, né? Então, cada vez mais eu vejo essa questão, né? De como é que mesmo as coisas que vêm contra, Deus transforma em coisas a favor, né? Isso está muito claro nessa maneira como Tolkien decidiu contar a criação do mundo, né? Então, no final dessa grande música, em que Melkor tentou atrapalhar tudo e ficar com crédito de eu sou o autor dessa peça musical, o Eru, ele incorporou tudo, né? Usou para o seu próprio proveito, e ele levantou as mãos assim no final e ele manda um acorde final poderosíssimo, né? E depois, quando ele manda esse acorde, que todo mundo ficou impressionado, ele mostra para esses anjos uma visão, né? Ou seja, eles passaram a perceber que tudo aquilo que eles cantaram passou a virar realidade, né? O mundo inteiro, o céu, a terra, os mares, as montanhas e tal. Então, isso é muito interessante porque a teoria das cordas, ela não está tão consolidada, né? Ela foi meio que hoje já um pouco... Escanteada, né? Escanteada. Mas ela tem um preceito interessante, porque... Quanto mais você reduz, vai pro micro chega Isso. um ponto que são só cordas que vibram Exato. de maneira diferente e fazem todas as coisas materiais. Exato. Os quarks, né, que são filamentos de energia, vibram como se fossem cordas de um violão. Notas, E cada tipo de frequência, cada nota, cria um tipo de átomo, né? Ou tipo de elemento material. Básico, Então isso é interessante pra caramba, né? Se você pensar por esse lado. E aí o Eru fala, né? Através dessa música a gente construiu isso tudo junto, né? E construiu Ea, que é a Terra, né? Que é o universo material, né? Que é o mundo que né? O mundo que existe. Ou seja, a música que eles cantaram quando nem tinha tempo ainda, né? Virou um projeto, ou seja, tipo uma planta arquitetônica de todo o universo. Então, é muito interessante, porque na Bíblia você vê haja luz, Deus falando, né, através da palavra, haja luz e houve luz e tal. Haja céu, terra, mar, dia, manhã, e viu Deus que era bom. Mas quando você chega no livro de Jó, você vai ver que no meio disso tudo tinha sim um canto coral. Porque Deus falou, quando eu criava o mundo, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Lembrando que filho de Deus aqui não é ser humano, porque Deus está criando o universo. Então filho de Deus aqui e estrelas da alva são categorias angelicais, né? Então logo no começo, não foi o primeiro livro, né? O primeiro livro do Tolkien é o Hobbit. Escreveu pro filho? Então, na verdade, ele começou a ter a ideia do Hobbit quando ele estava lutando na Primeira Guerra Mundial. E aí, na Primeira Guerra Mundial, era aquela guerra de trincheira, que é uma guerra horrorosa, né?
E ali nas trincheiras começaram a acontecer muitas doenças. Ele pegou essa febre Muito das rato, trincheiras. muita podridão fezes, total. tudo lá. O cara molhado, umidade, defunto. E aí, quando ele teve essa febre das trincheiras, ele saiu do fronte, e aí ele ficou internado, e quando ele estava internado, ele começou a imaginar essas histórias, né? E aí ele faz aquela primeira frase famosa, né? Numa toca morava um hobbit, né? E a partir dali ele foi criando, e aí ele contava essas histórias pro Christopher Tolkien, que é o filho dele, né? Então, cara, é muito interessante essa maneira como ele conta essa história e mostra já, obviamente, desde o início, o antagonista ali, né? O inimigo, né? O adversário, o Melkor, como alguém que também tinha um certo vínculo com a música, né? E aí a gente vê isso em Ezequiel 28, na Bíblia. Né? Ezequiel 28 tem a lamentação contra o rei de Tiro. Tiro era uma cidade poderosíssima da Fenícia, né? E aí o Ezequiel, o profeta, ele manda um recado pesado contra o rei de Tiro. Tipo assim, uma punição, né? Uma condenação. Só que quando ele manda o recado... apareceu o Hobbit ali. Quando ele manda o recado, você vai ver que ele não está falando com o rei de Tiro, é como se ele estivesse falando com o demônio, Satanás, que está governando a cidade através do rei, né? E aí ele fala, Ezequiel 28, 9, estavas no jardim do Éden, em meio às pedras afogueadas andava, no teu corpo havia pedras preciosas, como ônix, sarbono, carbúnculo e tal. Estavas no Monte Santo de Deus, né? Eras um sinete de sabedoria. Em ti havia os pífaros e tambores. Aí você fala, pô, pífaro é tipo uma corneta, né? Tambor a gente sabe o que é. Apesar de que algumas traduções traduzem pífaros e tambores para engastes e ornamentos. Então pode significar essas duas coisas, né? Como se fosse elemento decorativo ou como se fossem instrumentos musicais. Então você vê que o Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!